Olá! Imagina só a audácia, fazer uma capital do zero, assim, no meio do Cerrado brasileiro. Essa é Brasília, É verdade. uma cidade que nasceu de um plano, né? Um ícone do modernismo mundial e construída assim numa velocidade incrível, quase uma miragem de concreto que virou realidade. É uma história e tanto, sem dúvida. E hoje a nossa conversa aqui vai ser justamente para explorar essa complexidade toda. Isso. A gente tem aqui fontes bem variadas, né? Artigos sobre a arquitetura do Niemeyer, que é super icônica, textos que ajudam a entender a construção no governo JK, e tem um estudo bem forte sobre a vida real dos trabalhadores, os candangos, sabe? Ah, isso é importante. Sim, baseado em registros da polícia e no diário de um deles. E, claro, o próprio relatório original do plano piloto do Lúcio Costa. E também uma análise bem detalhada do projeto do Burle Marx para o Parque da Cidade, que teve uma implantação bem conturbada. Legal. Então, o nosso objetivo aqui é trazer uma visão, assim, com várias facetas de Brasília, né? E um pouco além daquela imagem de cartão postal. Exato. Vamos investigar a grande visão modernizadora, claro, mas também olhar para a arquitetura de um jeito mais analítico, talvez, e o lado humano da construção, com as tensões todas, e como esses espaços que foram planejados acabaram sendo vividos, transformados e às vezes até distorcidos, né? Isso mesmo. Ok, então vamos começar essa exploração pela faísca inicial. De onde veio essa ideia de mudar a capital lá para o meio do país? Olha, a ideia em si ela é bem antiga. Vem lá do século XIX, sabe? Já estava prevista nas constituições de 1891 e 1946. Nossa, tanto tempo assim. Sim. Teve até a Missão Cruz, lá no finalzinho do século XIX, que foi lá, explorou, delimitou a área no Planalto Central. Mas assim, ficou no papel por décadas. Até chegar ao JK. Ele abraçou essa causa, né? Virou uma promessa central de campanha. Tem aquela história famosa do comício em Jataí, lá em Goiás, em 55, quando um eleitor perguntou para ele se ele ia cumprir essa parte da Constituição. Exatamente. E para JK, Brasília era mais que uma cidade, né? Era um símbolo muito forte do projeto de nação dele. Aquele desenvolvimento acelerado, 50 anos em 5, e a ideia de integrar o interiorzão do Brasil com o litoral. Entendi. Aí o projeto de lei que criou a nova capital e a nova CAP, que era a companhia que ia construir tudo, foi aprovado em setembro de 56. E a meta era inaugurar em 21 de abril de 1960. Com prazo, assim, quase maluco. Nossa, muito apertado. E nesse cenário de urgência toda, aparece o Lúcio Costa com o plano piloto, né? Ele ganhou o concurso em 57. Dizem que a proposta dele era simples na apresentação, mas tinha um conceito muito forte por trás. Sim, sim. O Costa partiu do que ele chamou de gesto primário de quem demarca um lugar. Basicamente o sinal da cruz, 2 eixos se cruzando. Ah, que interessante. Mas ele não foi rígido com essa forma, sabe? Ele adaptou a topografia do lugar. Então, o eixo rodoviário, que é curvo, ficou para a parte residencial, as famosas superquadras. E o eixo monumental, reto, largão, concentraria os prédios do governo, a parte cívica. Mas não era só organizar a cidade, né? Tinha uma filosofia ali, uma ambição de criar um tipo específico de capital, não era? Com certeza. Ele queria criar não só a urbis, que é tipo a estrutura física, funcional, mas as civitas. A cidade com alma de capital mesmo, sabe? Com dignidade, com aquela monumentalidade. Entendi. Ele buscou inspiração em várias fontes. Na setorização da Carta de Atenas, nas ideias da cidade-jardim inglesa, na cidade linear, mas também olhou para a tradição urbanística brasileira, tipo algumas perspectivas barrocas. E é interessante como ele apresentou o plano quase com modéstia, assim, falando que a solução surgiu já pronta, como se ele só tivesse descoberto ela. Que curioso. E enquanto Costa estava lá desenhando os espaços, o Oscar Niemeyer foi o escolhido do JK para dar forma aos prédios principais. Ele não quis se meter no urbanismo, né? O Niemeyer preferiu focar na arquitetura mesmo, nos palácios, nos edifícios públicos. A diretriz que ele mesmo descreveu era buscar simplicidade e nobreza, sabe?
Formas que fossem ao mesmo tempo claras e belas. Uhum. E o interessante é que ele buscava, assim, declaradamente o novo e diferente. Algo que causasse surpresa e emoção. Era uma rejeição bem clara àquele funcionalismo mais quadradão que dominava uma parte da arquitetura moderna na época. Essa busca pela emoção através da forma marcou Brasília demais, né? Não é só um monte de prédio, parece uma galeria de esculturas gigantes a céu aberto. Quais obras você acha que mostram melhor essa filosofia dele? A gente pode destacar algumas, claro. O conjunto da Praça dos Três Poderes é o coração, né? Ali você tem o Palácio do Planalto, sede do Executivo, o Congresso Nacional Legislativo, com aquelas cúpulas famosas, a côncava para o Senado, a convexa para a Câmara. Ícones. Total. E o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, todos eles usam o concreto armado de um jeito muito plástico, sabe? Quase desafiando a gravidade, com aqueles pilotis fininhos, vãos enormes. É impressionante. O Niemeyer queria expressar a importância das instituições com uma arquitetura leve, aberta quase, etérea, apesar de ser monumental. A Catedral Metropolitana também é outro exemplo muito forte dessa mistura de estrutura e simbolismo. Aquelas 16 colunas curvas subindo para o céu parecem mãos rezando. Então a genialidade dele não era só na beleza, mas nessa intenção de usar a arquitetura para passar ideias para emocionar. Isso parece bem radical para prédios de governo. De inspirar um sentimento cívico pela beleza, pela inovação da forma, não só pela função ou pela tradição. Ele já vinha testando isso desde a Pampulha, lá em BH, nos anos 40. Foi ali que começou a parceria dele com o JK. Essa escala monumental, essa arquitetura que parece flutuar, é de tirar o fôlego mesmo. Mas assim, por trás de cada coluna do Niemeyer, de cada eixo do Lúcio Costa, tem uma história humana essencial que muitas vezes a gente nem vê, né? Quem foram as pessoas que realmente levantaram essa utopia de concreto? Pois é, aí a gente entra na história fundamental dos candangos. Esse termo acabou pegando para designar os trabalhadores migrantes, né? Que vieram principalmente do Nordeste, mas também de Goiás, Minas, de outros cantos do país. Vieram em massa para construir a cidade. Certo. E é importante notar que, na época, e às vezes até hoje, se fazia uma diferença entre o candango, o trabalhador, e o pioneiro, que era mais o pessoal técnico, engenheiro, funcionário público que chegou depois. E as fontes que a gente tem aqui, tipo os boletins de ocorrência da polícia e o Diário de um Trabalhador, o José Marques da Silva, mostram um cenário bem diferente daquela narrativa oficial, daquela coisa heróica do JK, audácia, ou da visão poética do Niemeyer Flor no Deserto. Nossa, completamente diferente. Esses documentos revelam o lado B da construção. Um cotidiano marcado por um controle social muito forte, repressão policial. Sério? Sim. É fascinante ver como as autoridades tentaram gerenciar essa multidão de trabalhadores, sabe? Com táticas que lembram até outros momentos da história, tipo grandes obras, ou controle de gente pobre, como na Inglaterra da Revolução Industrial, ou no Rio no começo do século XX. O foco era manter a ordem e a produtividade. E isso passava muito por reprimir o consumo de álcool, controlar o tempo livre do pessoal. Tem os exemplos bem chocantes nos registros, né? Prisões por vadiagem, que na prática era estar na rua sem ter como provar que tinha emprego ou casa fixa. Lembro daquele caso do Acioli Menezes de Brito preso por falar palavrão num ônibus e não ter como comprovar emprego. É a criminalização da pobreza, da própria condição de imigrante. E o que eram o DASP e a Novacap, que aparecem nos documentos? Ah, sim. O DASP era o Departamento Administrativo do Serviço Público. Era o órgão central que cuidava do pessoal do governo federal na época. E a Novacap era a companhia urbanizadora da nova capital, a empresa pública criada justamente para tocar a construção de Brasília. Eram peças-chave ali no tabuleiro. Entendi. E as condições de trabalho? Além desse controle todo, tinha a dureza do canteiro de obras mesmo. Exato. Jornadas longuíssimas, condições precárias e acidentes de trabalho aconteciam direto. Muitos fatais e que eram convenientemente esquecidos nas narrativas heróicas, né? Imagino. Tem um boletim de ocorrência de 13 de abril de 1960, olha só, poucos dias antes da inauguração oficial, que registra a morte de um tal José Leone de Brito. Ele foi soterrado num desabamento de vala nas obras do Iapique,
que era tipo um instituto de previdência da época, como o INSS hoje. Essas tragédias eram parte do custo humano de Brasília, que não entrava na conta oficial. Pesado. E a questão da moradia, claramente tinha uma cidade planejada para uns e acampamentos improvisados para os outros, né? Totalmente. A segregação no espaço era nítida. Enquanto planejavam as superquadras modelo lá no plano piloto, os trabalhadores que estavam construindo essas quadras viviam em acampamentos, barracos nas chamadas cidades livres, que hoje são as cidades satélites, ou então em alojamentos das construtoras. Nossa. Tem até um registro curioso de 1960 do diretor do DASP pedindo reforço policial na Superquadra 105 Sul. Sabe por quê? Porque funcionários da própria nova CAP estavam pressionando para conseguir apartamentos ali. Isso mostra a tensão que existia pelo acesso à moradia mais nobre. A Vila Planalto, que começou como acampamento de construtora, acabou ficando permanente, mas era vista pelas autoridades como uma invasão que precisava ser controlada. Mas mesmo nesse ambiente difícil, de controle, exploração, segregação, os candangos não eram só vítimas passivas, né? Eles acharam jeitos de resistir e de construir uma identidade própria. Sim. E essa resistência, como uma das fontes bem apontam, usando o conceito do historiador Michel de Certeau, ela não acontecia por grandes confrontos organizados, até porque o primeiro sindicato só foi legalizado em 1962. Acontecia mais por meio de táticas, bricolagens do dia a dia, sabe? Como assim? Eram pequenas transgressões, jeitos de usar o sistema contra ele mesmo, de criar pequenos espaços de autonomia. Um exemplo claro era beber nos alojamentos, mesmo sendo proibido. Tem o registro daquele João de Souza e Silva, pedreiro, preso por embriaguez no alojamento da construtora Equisa em 1959. Era um jeito de desafiar o controle, de socializar também. O diário do José Marques da Silva é um testemunho incrível dessa vida, né? Ele não fica romantizando, pelo contrário, fala da dureza, da saudade, da desilusão. Ele chega a escrever: Brasília para nós foi uma ilusão. Exatamente. Mas o diário também mostra a força, a resiliência, o humor. Ele destaca o jeito espirituoso dos cearenses, a religiosidade, a cultura própria que eles mantinham ali. Tem até um trecho em que ele transcreve um poema de um repentista, Severino Francisco, que desaconselhava as pessoas a virem para Brasília. Que demais! E a definição que o próprio Silva dá para ser candango, lá em novembro de 61, é muito forte. Ele diz que é viver em barraco, enfrentar a vida sem medo, saber rir na desgraça, desprezar a tristeza na doença. E ele contrapõe isso ao funcionário público, que já morava nos apartamentos confortáveis do plano piloto. Ele fala que isso não é ser candango, é ser crápula. É uma afirmação muito potente de identidade, de dignidade na diversidade. Essa capacidade de criar vida, criar identidade, mesmo nas condições mais difíceis, é impressionante. E isso acaba levando a gente para aquela reflexão do próprio Lúcio Costa, anos depois, sobre quem realmente tomou conta da cidade. Sim, é uma citação bem marcante, né? O Costa reconhece que quem tomou conta do centro urbano foram esses brasileiros verdadeiros que construíram a cidade. É o Brasil. Eles estão com a razão, eu é que estava errado. A realidade foi maior, mais bela. É um reconhecimento tardio, talvez, mas muito poderoso, de que a vida real, com suas complexidades, suas contradições, superou e enriqueceu o plano original. Essa apropriação da cidade pelos seus construtores e moradores, que o próprio Lúcio Costa reconheceu, faz a gente pensar sobre como os espaços planejados, principalmente os de lazer, evoluem ou são transformados com o tempo, né? E um caso muito emblemático disso em Brasília é o Parque da Cidade. Qual era a ideia original para o lazer na capital? Olha, o Lúcio Costa, ele imaginou Brasília como uma cidade-parque, sabe? Ele tinha influências da Carta de Atenas, com aquela setorização, né? O lazer como função urbana essencial. Ah, sim. E também da Cidade Jardins, do Ebenezer Howard, com aquela ênfase no verde. E da unidade de vizinhança do Clarence Perry, que previa espaços de convívio perto de casa, assim. Então, ele planejou o lazer em diferentes escalas. O do dia a dia, nas áreas verdes das superquadras. Que são super arborizadas, né? Exato.
O lazer semanal, que seria em grandes parques que deveriam ficar em volta da área urbana, e o anual, incentivando viagens. No projeto original, ele até previa um jardim botânico e um zoológico como grandes áreas verdes públicas ali no próprio eixo monumental. E a orla do Lago Paranoá também deveria ser preservada para um uso mais natural, mais rústico. Mas, como em outras coisas, o plano nem sempre virou realidade como foi imaginado, né? Pois é, o paisagismo das superquadras, por exemplo, não seguiram aquela ideia original de ter uma espécie de árvore dominante por quadra, para criar identidades visuais diferentes. E a área que era para o Jardim Botânico no eixo monumental acabou ficando vazia por um tempão. E é aí que entra outra figura-chave do paisagismo brasileiro, Roberto Burle Marx. Exatamente. O Burle Marx era um artista que usava a paisagem como tela, né? Ele misturava botânica, ecologia e artes plásticas de um jeito pioneiro. Os projetos dele são conhecidos por aquelas formas orgânicas que conversam com a geometria, pelo uso intenso de plantas nativas brasileiras, muitas que ele mesmo coletava em expedições. Que legal isso. Sim, ele valorizava muito as texturas, as cores da vegetação, criava composições quase como pinturas, sabe? Com influências do cubismo, do abstracionismo. Ele, aliás, criticou a falta de um planejamento paisagístico mais forte desde o começo em Brasília, mas acabou sendo chamado para fazer projetos pontuais importantes, como os jardins do Palácio Itamaraty, do Ministério da Justiça e a Praça dos Cristais, lá no setor militar urbano. E o Parque da Cidade, que hoje tem o nome da Dona Sara Kubitschek, como ele surgiu nessa história? Então, aquela área gigantesca onde fica o parque hoje, originalmente era para ser um parque zoobotânico. O projeto foi feito pelo próprio Burle Marx em 1961, mas nunca saiu do papel. O terreno ficou lá, um vazio urbano enorme. Aí nos anos 70, a cidade já estava mais consolidada, com uma população jovem grande que precisava de espaços de lazer maiores, surgiu a ideia de criar ali um parque urbano. Quem impulsionou isso foi a SVO, a Secretaria de Viação e Obras do Distrito Federal na época. E chamaram Burle Marx, de novo, para projetar esse parque. Sim, contrataram ele nos anos 70. E junto veio Lúcio Costa para o urbanismo geral da área e o Niemeyer para alguns edifícios que depois foram detalhados pelo colaborador dele, o Glauco Campelo. O Burle Marx projetou um parque super ambicioso, sabe? A ideia era oferecer lazer para muita gente, mas também ter espaços mais calmos, de contemplação. Ele previu um zoneamento com áreas diferentes. Administração, uma feira permanente dos estados, um lago artificial bem grande, áreas culturais, esportivas. E o projeto paisagístico era muito rico em detalhes. Previa grandes áreas de vegetação com espécies nativas e exóticas adaptadas para criar microclima, sombra e identidade visual para cada setor. O sistema de circulação era complexo. Tinha vias para carros, um trenzinho interno para facilitar o deslocamento, ciclovias e uma rede enorme de caminhos para pedestres. E equipamentos muito bem desenhados, tipo a Praça das Fontes, que era monumental, com cascatas, espelhos d'água, pisos super elaborados. Tinha um lago com ilhas e restaurante, cartódromo, um complexo de piscinas, quadras, enfim, muita coisa. Um projeto espetacular no papel. Mas a execução, pelo que eu li aqui nas fontes, foi um desastre do ponto de vista dos projetistas, né? Foi extremamente conturbada. Aconteceu durante o governo do Elmo Cerejo Farias e, segundo o próprio Burle Marx e relatos da época, o projeto foi totalmente deturpado. Tinha pressão por prazo político, o ritmo da obra era irreal, a fiscalização, falha. Complicado. Aí o governo mandou fazer cortes, alterações para reduzir custo. E isso acabou descaracterizando coisas essenciais do projeto. A situação ficou tão tensa que os escritórios do Burle Marx e do Glauco Campelo foram impedidos de continuar acompanhando a obra. Parece que teve um impasse por causa da escolha de um modelo de luminária, um tal de cubos, que eles achavam inadequado, feio para o projeto. E o Burle Marx não deixou barato, ele botou a boca no trombone, né? Sim, ele publicou um artigo bem forte no Jornal de Brasília na época, rejeitando publicamente a autoria da obra que foi executada. Ele chamou de monstrengo e denunciou um monte de falhas, de más interpretações. Tipo o quê? Ele falou da circulação, que ficou ruim porque não fizeram o trenzinho nem os caminhos de pedestres.
a vegetação plantada de forma aleatória, sem seguir aqueles conjuntos por espécie que dariam identidade e sombra. O uso de tupiaria, aquela poda geométrica que ele detestava, era o oposto da abordagem naturalista dele. Acabamentos ruins disfarçados com pintura e equipamentos importantes, como a Praça das Fontes, que foram alterados ou mal executados. Ele afirmou que nunca foi chamado para fiscalizar, mesmo estando no contrato. Que situação. E hoje, décadas depois, o parque que a gente vê lá reflete essa execução problemática. Em grande parte, sim. Muitas das críticas do Burle Marx continuam visíveis. A circulação interna é difícil, o trenzinho não funciona há anos, a vegetação não tem aquela organização, aquela diversidade planejada. A área da antiga Feira dos Estados hoje tem um pavilhão para exposições temporárias. O lago existe, mas o entorno, o uso, são diferentes do que foi planejado. Muitas áreas e equipamentos que estavam no projeto original ou não foram construídos, ou estão subutilizados ou descaracterizados. Mas apesar disso tudo, e da rejeição do Burle Marx, o parque é super popular, né? Muito usado pelos moradores de Brasília e, ironicamente, ainda é conhecido como o Parque do Burle Marx. Exatamente. É um paradoxo interessante. O parque virou um espaço de lazer fundamental para a cidade, um lugar de identidade afetiva muito forte para os brasilienses, mas, ao mesmo tempo, ele é um testemunho dessas distorções que podem acontecer entre a visão de um projeto e a sua execução, né? Principalmente quando entra fator político, econômico no meio. Então, no fim dessa nossa exploração toda, fica muito clara essa dualidade de Brasília, né? De um lado, o sonho modernista, que se concretizou na arquitetura super arrojada do Niemeyer e no plano urbano do Costa. Isso. E do outro lado, a realidade complexa da construção, marcada pelo esforço, pela resistência dos candangos e essa transformação contínua dos espaços, como a gente viu no caso do Parque da Cidade, onde a vida real se impôs, para o bem ou para o mal, sobre o projeto original. Esse contraste, eu acho que torna Brasília tão rica, tão interessante. Essa tensão entre a escala monumental e a escala humana, sabe? Entre o planejamento racional e a apropriação mais espontânea. Entre a intenção artística e as contingências da política, da economia. Fica o convite, então, para quem está nos ouvindo, para perceber Brasília para além dos ícones arquitetônicos mais famosos. Para tentar entender essas camadas de história, de intenção, de trabalho duro e das adaptações, dos desvios, até das deturpações que foram moldando a cidade real pulsante que existe hoje. E talvez isso deixe a gente com uma última reflexão, né? Um pensamento para levar. Retomando aquela fala do Lúcio Costa sobre a realidade maior que o sonho, sobre os brasileiros verdadeiros que deram vida à cidade. O que afinal define a alma de um lugar? É a fidelidade total a um plano original, por mais genial que ele seja? Boa pergunta. Ou será que é a vitalidade que surge justamente das apropriações, das improvisações, das marcas que os habitantes deixam ao longo do tempo, mesmo que isso signifique imperfeições ou deturpações do projeto inicial? O Parque da Cidade, que foi rejeitado pelo paisagista que o criou, mas que é intensamente vivido e cheio de significado para a população, talvez seja um microcosmo dessa questão toda. Ele desafia a gente a pensar sobre identidade, apropriação e o que realmente faz um espaço urbano vibrar. Fica aí a provocação.